Olá! Nesse vídeo eu vou apresentar a implementação do pipeline de dados focado no atas de registro de preços do governo. Como você pode perceber, eu optei por usar a biblioteca Requests, porque o portal do governo disponibiliza uma API estruturada e o consumo via Requests ele é mais rápido, menos propenso a quebrar por uma mudança de layout, caso eu tivesse usado a biblioteca Playwright, por exemplo. Nessa primeira parte do projeto, eu separei a lógica de extração, no caso o extractor.py, que é onde eu estou, da minha lógica de persistência que está no arquivo database.py, que eu ainda vou mostrar. Eu quis fazer uma organização mais modular nesse primeiro momento. Aqui no extractor eu queria dar ênfase no meu método buscar capas data, porque um dos grandes desafios dessa raspagem é a inconsistência e paginação pesada. E aqui no Extractor eu implementei uma lógica de paginação controlada, né, nesses blocos aqui de try except, e também com um controle de timeout de 30 segundos. Então, se a API falhar em uma página específica, o robô vai capturar o erro, não quebra a execução inteira e segue de forma segura. Além disso, na parte de persistência de dados aqui no database, eu inicio aqui com essa função inicializar banco. Eu modelei essa área de stage usando Postgres como uma tabela transacional que vai receber os meus dados brutos de forma rápida. Então, como requisito técnico, eu configurei essa tabela utilizando o Replica Identity Default, tá aqui. Porque isso vai permitir que o Debezium leia os logs UOL do PostgreSQL e habilite o meu CDC. Indo lá para o meu arquivo init-ClickHouse, né, o meu arquivo de SQL, que é quem de fato está criando as minhas dimensões e a minha tabela fato, né, na ponta aqui final, o ClickHouse ele vai receber esses dados, ele vai organizar em um star schema, né, tabelas fato e dimensão, e ele vai usar esse replace merge tree para as dimensões e merge tree para aqui a tabela fato. E isso garante uma velocidade muito grande para os dashboards quando a gente for visualizar lá no Apache Superset. Agora, voltando aqui para o database, também foi necessário criar uma função limpar moeda, né, devido a alguns erros, né, algumas inconsistências nos dados que estavam vindo e estava retornando valores zero. Então, para lidar com isso, essa função ela blinda o banco de dados contra esses valores nulos, strings vazias e também de acordo com o padrão, né, monetário brasileiro. Então, se a API mandar o valor zerado, o meu robô ele automaticamente vai recalcular o total multiplicando a quantidade pelo valor unitário. Aqui no database eu também tenho a função carregar dados PostgreSQL. A gente pode observar aqui, ó, nessa parte de conflict, que o robô ele é 100% idempotente, porque na hora de inserir os dados, eu vou utilizar essa instrução de onConflict aqui no ID registro do update. Isso significa que eu posso rodar esse robô 100 vezes por dia e ele nunca vai duplicar os dados. Se a ata ela for nova, ele vai inserir, né? E se ela já existir, ele apenas atualiza os campos alterados e renova o meu timestamp do campo atualizado em, né? Ou seja, vai fazer uma tarefa de upsert. E isso garante a integridade da minha área da stage. Bom, agora indo para a parte 2, onde entrou aqui a parte do Go, eu quero primeiro destacar essa minha função principal, né, a minha main. Nessa segunda parte, eu vou demonstrar o coração, né, em tempo real da minha arquitetura, esse ecossistema aqui de CDC e do meu worker consumidor que foi feito em Go. Né? A arquitetura ela vai funcionar dessa seguinte forma. O Debezium ele vai estar plugado no meu Postgres, vai ler os logs transacionais do meu wall, e aí toda vez que o robô, né, insere ou atualiza os dados das minhas atas, o Debezium vai transformar essa alteração em um evento JSON e jogar em um tópico do Apache Kafka. O Golang, ele, como eu falei, né, ele vai ser um worker consumidor
E para a integração com o Kafka, eu optei por essa biblioteca aqui, o Segmentation Kafka Go, que ela é nativa, então ela vai ser mais otimizada, né? Vai lidar bem com os consumer groups, garantindo que esse serviço ele possa escalar, né, sem duplicar a leitura de mensagens. O destino final desses eventos, né, no caso da minha base analítica, ClickHouse, a gente está recebendo aqui esse fluxo contínuo de eventos de criação e atualização, que são operações tipo C, né, de create, ou de update do Debezium. Então, a minha modelagem dimensional, ela precisava ser mais, assim, inteligente para receber isso. Então, por isso, eu configurei essas tabelas aqui, dimensões, tipo, no caso aqui eu tenho a de fornecedores, a de em órgãos, e também tem a de itens, utilizando essa engine aqui do Replace Merge Tree, do ClickHouse, que é baseada no atualizado em. Então, quando o banco ele receber esses dados, ele vai lidar com essa unicidade, né? Vai fazer a deduplicação dos dados no background, aí o Go consome, higieniza, faz insert do dado bruto. E isso vai manter a latência ali na casa dos milissegundos, eu diria. Indo aqui para o nosso arquivo de config.go, eu tenho essa parte aqui do Debezium Payload, onde eu mapeei o payload do Debezium na estrutura, capturando apenas o nó after, que contém aí o estado final da linha. Voltando para o meu main.go, eu também tenho uma função que é o parse, só encontrar ela aqui. Parse float seguro tá aqui. Porque o maior risco da quebra no pipeline do CDC está em um campo numérico que chega como nulo ou formatado como strings. Para blindar essa aplicação, eu desenvolvi essa função que vai utilizar o type switch com interfaces. E essas interfaces estão vazias, que vai avaliar o tempo de execução, né? Se o Debezium enviou um float, um string, um nulo, fazendo a conversão segura e vai evitar essas falhas críticas do Go. Lá no meu config, eu tenho a função também gerar hash, que vai usar um algoritmo que gera IDs numéricos, né, mais consistentes para os órgãos no ClickHouse de uma forma rápida, que foi algo que eu achei interessante de observar na minha implementação. Agora eu vou executar aqui essa parte, né, de inserção de dados. Primeiro, eu vou ativar o meu worker consumidor. Vou botar aqui, vou mudar para pasta do Go Worker. Aqui, mas problema de WSL, mas agora eu vou rodar de novo para inicializar o nosso work. Então, nesse momento, ele fica aguardando as nossas mensagens de CDC. Como a gente pode ver aqui, né, logo ele se conectou com sucesso no ClickHouse e se inscreveu no tópico do Kafka, que nesse momento ele está em um estado de escuta. Agora eu vou iniciar a nossa main em outro terminal. Vou ligar aqui, ativar o meu Venv. E agora eu vou rodar o minha main. Então vou dar aqui um Docker Compose Up. Algumas vezes, tá tudo ok. Eu coloquei aqui para o intervalo, né, da primeira semana de 2024. E vai começar aqui. Iniciar a busca das atas. Ele vai página a página encontrar os registros. E depois ele vai extrair, né, mapear registro por registro e enviar para o banco. Eu já realizei esse processo anteriormente,
Mas como aqui, nesse aqui eu acho que tem umas 170 registros, não lembro, mas iria levar um tempo considerável, então eu vou cortar essa parte. Agora eu vou fazer de novo o do meio. Bom, eu tinha rodado aqui o meu main, só que estava para a primeira semana e isso levava um tempo considerável, mas como aqui é só uma POC, eu deixei aqui um dia, porque são poucos dados, e vocês vão conseguir visualizar o fluxo de forma integral. Pronto, o pipeline foi, né, realizado. Voltando aqui para o terminal do Go, nós podemos reparar que após essa alteração do meu stage no Postgres, o Debezium ele capturou o evento, o worker consumiu a mensagem, então ele extrai os dados, aplica as regras de negócio, né, tipo, convertendo, sei lá, nomes vazios para não informado e também para padronizar as strings. E ele vai persistir tudo com sucesso nas dimensões do ClickHouse. Então, o terminal já está nos confirmando aqui a replicação da data e do item. Indo aqui para a nossa DAG do eFlow, que é essa DAG fato compras, nós temos nossas dimensões sendo atualizadas aqui em tempo real, via CDC. Então, nós precisamos consolidar essas informações para o uso do BI. Então, esse processamento aqui, ele foi feito utilizando o Batch. Para a camada de computação, eu utilizei o Pandas, porque a gente está trabalhando, né, com dados pré-processados, então o Pandas ele dá uma performance ideal aí de memória no nosso worker do eFlow, sem a necessidade de levantar, sei lá, um cluster pesado de PySpark para esse volume de dados, né? Toda a comunicação aqui está ocorrendo via protocolo HTTP, utilizando aqui a biblioteca ClickHouse Connect. Agora, indo aqui para a minha função processar a camada fato, primeiro, né, nessa função de extração, eu utilizo a instrução final no final da query SQL do ClickHouse, porque como a gente utilizou a engine replace merge tree na fase anterior do CDC, o comando final ele força o banco a entregar apenas a última versão real de cada linha, removendo qualquer sujeira de atualização. O segundo ponto técnico é a idempotência da carga, porque antes de inserir o data frame, agrupando, né, todas as nossas métricas, o script ele vai realizar um alter table aqui, né, delete, para a data de processamento atual, e isso vai garantir que, assim, se a DAG falhar e rodar novamente, ou se, sei lá, eu rodar o processo sob demanda várias vezes no dia, os dados nunca serão duplicados na minha tabela fato. Então, agora eu vou demonstrar esse funcionamento na prática. A gente já subiu aqui o Docker, então eu vou acionar a minha DAG manualmente aqui no Airflow. Acessamos aqui o localhost 8080, vou entrar aqui na aplicação. Tá aqui a nossa DAG. Então eu vou executar mais uma vez, dar aqui nossa trigger. Lembrando que nesse momento aqui, ele está convertendo os tipos, agrupando pelos IDs do órgão, sei lá, o CNPJ do fornecedor, aplicando essas funções de agregação, como soma, contagem. A gente observou aqui que a execução finalizou com sucesso. Então, fazendo a consulta direta no nosso ClickHouse, pelo terminal mesmo, né? A gente consegue ver a nossa tabela fato, né? Fato, registro, preços, que nesse momento está perfeitamente populada. Eu já separei aqui, nós vamos executar o nosso banco ClickHouse, somente para demonstrar que funcionou, né? Então, acessamos aqui o nosso server. Eu vou fazer um select na nossa fato, registro, preços, mostrando aqui as primeiras 5 linhas. E aqui nós podemos visualizar, não é de uma forma tão amigável, mas eu vou exibir novamente quando chegarmos na parte do superset.
Agora vamos acessar o nosso Apache Superset, só aqui entrar no ambiente. Deixa eu carregar aqui. Eu vou fazer a consulta, né, só pra gente ver de uma forma amigável aqui também. Aquela mesma consulta que fizemos na outra vez. Dar o run. E retorna aqui as nossas linhas, né? As datas, ID, CNPJ, total, volume, preço e a sua data de atualização. Lembrando que eu fiz selects, né? E a partir desses selects eu criei datasets aqui, alguns. E por fim, criei os meus charts que geraram o meu dashboard. Que é o meu dashboard, né? Logo de cara, aqui nesse topo, a gente tem a métrica principal, né? Que é um total de 522 milhões. Então, esse aqui, em teoria, seria o volume financeiro homologado do período extraído. Ao lado tem a visão geral dos órgãos compradores, que está evidenciando aqui, né, quais instituições, como, sei lá, o MP, SP, concentram a maior fatia nesse orçamento, né, tanto em proporção como em valores absolutos. Aí, diminuindo, né, o nível de granularidade, ele também está respondendo perguntas estratégicas, tipo, nós temos aqui o ranking dos 10 fornecedores, e isso é essencial para uma auditoria, uma gestão de parceria. Tem histórico aqui dos preços de itens recorrentes, então está mostrando a variação entre o valor máximo, o mínimo. E finalmente um funil que está comparando aqui o volume físico, né, no caso a quantidade de itens requisitados por cada unidade. Esse dataset ele é totalmente iterativo, então, sei lá, se eu selecionar isso aqui, você observa que, como eu já modelei o Star Schema e pré-processei as métricas no Airflow, o Superset ele não vai precisar fazer um join complexo, ou sei lá, varrer milhões de linhas na stage, porque ele vai bater diretamente na nossa fato registro dos preços, que já está consolidada, e isso melhora, né, o tempo de resposta. E é isso, né, essa aqui é a explicação desse projeto. Espero que tenha gostado e muito obrigada por assistir.